Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Tainá da Arte Fiz Crochê e na aula de hoje eu trouxe o passo a passo detalhado de como fazer essa bolsa de crochê toda feita no fio de poliéster. Trouxe ela nessa proposta com essas duas cores, rosa e salmão, duas cores bem delicadas, mas também fiz ela em uma outra versão e deixei aqui no final do vídeo para vocês conferirem. Todo o material utilizado para fazer essa peça e as medidas estão aqui na descrição do vídeo. Aqui na descrição você também encontra o link do Telegram. Se você não faz parte, vai lá e participa para ficar por dentro de todas as novidades, e também tem o meu Instagram. Agora pega teu fio e tua agulha e bora crochetar! Para fazer essa bolsa eu vou utilizar o fio de poliéster 5 mm na cor rosa, código 1750, e esse tom de salmão, código 1742, lá da Heltex, e uma agulha de crochê número 5. Vou iniciar fazendo a minha base oval, faço o nozinho inicial deixando ele bem firme e vou subir um total de 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fiz aqui as minhas 11 correntes, eu vou virar o meu trabalho e vou voltar trabalhando pontos baixos, pegando nesses gominhos que se formaram atrás de cada correntinha. Esse primeiro eu não utilizo porque faz parte da minha correntinha de virada, então eu pulo esse daqui e venho para o próximo. Passo a minha agulha por baixo desse gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo. Venho para o ponto do lado, passo a agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, laço o fio que está vindo do rolo e fecho o meu ponto, fazendo mais um ponto baixo. Sigo fazendo pontos baixos até chegar no final da minha carreira, aqui no meu último ponto. Cheguei no último ponto da minha carreira e a partir de agora eu vou fazer a minha curva da base oval. No mesmo ponto de base eu vou trabalhar 4 pontos baixos. Eu já tenho o meu primeiro ponto aqui, no mesmo lugar eu vou entrar com a agulha e trabalhar mais 3 pontos baixos, para totalizar os meus 4. Fiz aqui o meu primeiro, o meu segundo, faço o meu terceiro. Conforme eu for fazendo os pontos, eu vou sempre virando o meu trabalho para ficar mais fácil. E aqui eu vou fazer o meu quarto e último ponto baixo. Tenho aqui a primeira curva da minha base oval. A partir de agora, eu vou voltar preenchendo com pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás de cada correntinha. Então, se você virar o seu trabalho dessa forma, você vai enxergar a cabecinha das correntinhas. Aqui nessa curva, eu coloquei os meus 4 pontos no mesmo pontinho de base. Então, aqui no meu próximo ponto, na próxima correntinha que fica bem visível em cima do trabalho, muito cuidado para não pegar na correntinha que faz parte aqui da minha curva. Eu vou introduzir a minha agulha pegando apenas a alcinha de trás da correntinha e eu já vou esconder esse restante de fio. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, vou dar altura e fecho o meu ponto fazendo ponto baixo. Na próxima correntinha, pego a alcinha de trás do ponto, dei altura e fecho fazendo ponto baixo. Vou fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar aqui no final da minha carreira, onde eu volto com vocês para fazer a minha outra curva. Cheguei no final da minha carreira, preciso ter um total de 8 pontos baixos, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Lá no início nós começamos com 11 correntes, pulamos uma porque fazia parte da correntinha de subida e voltamos preenchendo com pontos baixos, totalizando 10 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, os 2 pontos aqui das extremidades onde nós fizemos
a curva, contamos como 1 e 2, e aqui no meio precisa ter os 8 pontos, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Vou fazer a minha curva e agora eu passo a minha agulha por baixo da correntinha para ficar exatamente igual a esse lado. Então, não vai ser mais pegando a alcinha de trás da correntinha. Eu passo a agulha por baixo das duas alcinhas, dessa forma. Vou pescar o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho fazendo ponto baixo. Preciso colocar aqui um total de 4 pontos. Tenho um ponto aqui desse outro lado, fiz o meu segundo, vou trabalhar aqui o meu terceiro e o meu quarto e último ponto, para ficar a minha curva. Finalizei a minha curva e observem que o quarto ponto, ele fica por cima daquela minha correntinha de subida. Ele esconde a correntinha e é exatamente assim que precisa ficar. Vou esticar a minha laçada para fazer o meu fechamento de carreira. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo sozinho. O ponto baixo que eu trabalhei pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Então, aqui nós precisamos ignorar esses 4 pontos juntos e vir aqui no primeiro ponto sozinho. Passo a agulha por baixo da correntinha, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou modelar o meu trabalho para que ele ganhe formato, vou diminuir essa laçada para deixar ela menor. A partir de agora, vou começar a trabalhar pontos baixos centrados. Como eu já falei, esses 4 pontos aqui da minha curva, eu não vou trabalhar ainda. Venho para o meu ponto que está sozinho, passo a minha agulha no centro do ponto, coloco no gancho da minha agulha essa laçada que eu levei lá para trás, pesco o fio que está vindo lá do rolo e vou trazer tudo aqui para frente, com bastante cuidado. Dei altura, laço o fio que está vindo do rolo e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo centrado. Sigo fazendo ponto baixo centrado até chegar aqui na minha curva. Então, eu sempre trabalho um ponto para cada pontinho de base nesses pontos onde eu peguei apenas a alcinha de trás da correntinha. Então, nesses pontinhos aqui antes de cada curva. Sempre trabalho um ponto, sem nenhum tipo de aumento. Os aumentos nós trabalhamos apenas nas curvas, aqui nas laterais. Passo a agulha no centro do ponto, lembra sempre de ver se a agulha está saindo no meio do Vzinho, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho o meu ponto. E vou fazendo até chegar lá na minha curva. Cheguei na minha curva, aqui eu tenho os meus 4 pontos juntos e para cada pontinho de base eu vou trabalhar um aumento. Venho no meu primeiro ponto, passo a agulha no centro do ponto, pesco o fio e trabalho um ponto baixo centrado. Volto no mesmo lugar e trabalho mais um ponto. Fiz aqui o meu primeiro aumento. O aumento são 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Então, aqui na minha curva, eu preciso ter um total de 4 aumentos, trabalhando em cada pontinho. Venho para o meu segundo ponto, passo a minha agulha bem no centro, olha sempre para ver se está saindo no lugar correto, pesca o fio, dei altura, fecho o ponto. No mesmo lugar, trabalho mais um ponto baixo centrado. Fiz aqui o meu segundo aumento. Venho para o meu terceiro ponto, passo a agulha no centro do ponto e trabalho o meu terceiro aumento. Fiz um ponto, no mesmo lugar passo a agulha, trabalho mais um ponto. E venho agora para o meu quarto e último aumento. Passo a agulha no centro do ponto e faço o último aumento. 2 pontinhos juntos no mesmo ponto de base. Modelo o trabalho, volto preenchendo com pontos baixos centrados. Um ponto baixo centrado para cada ponto de base até chegar mais uma vez na minha curva. Cheguei na minha curva, começo a trabalhar a minha sequência de aumentos. Venho aqui para o meu primeiro ponto, faço o meu primeiro aumento,
2 pontos juntos. O meu segundo ponto, passo a agulha bem no centro do ponto, com bastante cuidado, pesquei o fio, faço 1, faço 2. Aqui no meu terceiro ponto, trabalho mais um aumento. E para finalizar, o meu quarto aumento. Passo a agulha bem no centro do ponto. Aqui você precisa tomar bastante cuidado porque foi feito o fechamento de carreira. Então, precisa cuidar para passar a agulha bem no lugar correto, para que ela saia bem no centro do ponto. Pesca o fio, traz aqui para frente, faz ponto baixo, vai sempre arrumando o trabalho e aqui coloco mais um ponto junto. Finalizei todos os meus aumentos, vou esticar o meu fio para fazer o fechamento de carreira. Venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou diminuir essa laçada para deixá-la menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas. Venho com a minha agulha no centro do ponto, esse ponto embaixo da laçada que eu acabei de levar aqui para trás, o ponto baixo centrado sozinho. Coloco no gancho da minha agulha essa laçada, pesco o fio que está vindo lá do rolo e vou trazer aqui para frente. Vou dar altura, laço o fio e fecho, fazendo mais um ponto baixo centrado. Vou trabalhar pontos baixos centrados para cada ponto de base, até chegar novamente na minha curva, onde eu vou começar a intercalar os meus aumentos. Cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho todos os meus aumentos, e agora eu vou trabalhar um ponto sozinho, um aumento, um sozinho e um aumento. Aqui no meu primeiro aumento da carreira anterior, eu vou passar a minha agulha no centro do ponto e trabalho um ponto sozinho. No ponto do lado, trabalho um aumento, 2 pontos juntos, no mesmo ponto de base. Trabalhei em cima do primeiro aumento da carreira anterior. Aqui no meu segundo aumento, trabalho um ponto sozinho. No ponto do lado, um aumento, 2 pontos juntos. No meu terceiro aumento, trabalho um ponto sozinho. No ponto do lado, 2 juntos. E no meu quarto e último aumento, trabalho um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Trabalhei em cima de todos os meus aumentos da carreira anterior. Volto fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho de base até chegar aqui na minha curva. Cheguei na minha curva, vou começar a distribuir os meus aumentos, exatamente como eu fiz desse outro lado. Vou trabalhar em cima do meu primeiro aumento, faço um ponto sozinho. No ponto do lado, trabalho um aumento, 2 pontos juntos. No meu segundo aumento, um ponto sozinho. No ponto do lado, 2 pontinhos juntos. No meu terceiro aumento, um ponto sozinho. No ponto do lado, 2 pontos juntos. E para finalizar o meu quarto e último aumento,
um ponto sozinho. E no próximo, um aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Finalizei aqui o fundo da minha bolsa, feito todo em ponto baixo centrado. A partir de agora, eu vou começar a trabalhar ponto baixo simples, não vai ser mais ponto baixo centrado. Eu trabalhei o fundo dessa bolsa com um ponto baixo centrado para deixar ele bem firme e sem nenhum buraquinho. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar essa laçada para deixar ela do mesmo tamanho das outras correntinhas e vou começar as minhas próximas carreiras em ponto baixo. Ponto baixo, eu passo a agulha pegando por baixo da correntinha. Então, aqui nessa laçada onde eu levei para trás, eu vou passar a minha agulha por baixo das duas alcinhas da laçada, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente e fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo. Vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na minha curva. Eu vou fazer uma última carreira de aumento para depois subir toda a minha bolsa em ponto baixo. Faço um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que o ponto baixo eu pego por baixo das duas alcinhas da correntinha. Faço ponto baixo até chegar aqui na minha curva. Cheguei aqui na minha curva, onde eu tenho os meus aumentos, e a partir de agora eu vou trabalhar 2 pontos sozinhos, um aumento, 2 sozinhos e um aumento. A diferença é que agora eu não vou trabalhar ponto baixo centrado, já que eu comecei fazendo pontos baixos. Então, aqui nas duas correntinhas que se formaram em cima do meu primeiro aumento, eu faço 2 pontos sozinhos, 1, 2, na correntinha em cima do meu ponto sozinho, eu trabalho o meu aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, passo a minha agulha por baixo da correntinha e faço mais um ponto baixo, dessa forma. Aqui no meu próximo aumento, na correntinha que se formou em cima de cada ponto, trabalho 2 pontos baixos sozinhos. Um no ponto do lado, o meu segundo. Aqui onde eu tenho um ponto sozinho, eu trabalho o meu aumento. 2 pontos juntos. Vai ficando dessa forma. Trabalhei o meu aumento em ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos, simples, um ponto para cada pontinho de base. No próximo, trabalho um aumento, pegando sempre por baixo das duas alcinhas da correntinha. E para finalizar, aqui onde eu tenho um aumento, eu trabalho 2 pontos baixos para cada ponto de base. Se você ficar com dúvida, é só olhar o ponto da carreira anterior. Onde eu tenho aumento, eu preciso trabalhar ponto sozinho, e onde eu tenho um ponto sozinho, eu preciso trabalhar um aumento. Os aumentos não podem se encontrar, não pode ficar aumento em cima de aumento. Essa é a regra. Volto preenchendo com pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar nessa outra curva. Cheguei na minha curva, tenho o meu primeiro aumento da carreira anterior, então eu trabalho um ponto para cada ponto de base. Fiz o meu primeiro ponto baixo, no ponto do lado, faço o meu segundo.
Tenho um ponto sozinho aqui na carreira anterior, então em cima dele eu faço o meu aumento, 2 pontos juntos no mesmo ponto de base. Tenho um aumento aqui na carreira anterior, trabalho um ponto baixo para cada ponto de base. No próximo, onde eu tenho ponto sozinho, eu trabalho um aumento. 2 pontos juntos no mesmo pontinho de base. Aumento um ponto para cada ponto de base. 2 pontos sozinhos. Aqui onde eu tenho um ponto sozinho, eu trabalho um aumento. 2 pontos juntos. E aqui, para finalizar, onde eu tenho um aumento, eu trabalho 2 pontos baixos sozinhos, para cada ponto de base. Finalizei todas as minhas carreiras de aumento e a partir de agora eu vou trabalhar somente carreiras de ponto baixo, sem fazer nada de aumento. Vou esticar a minha laçada, venho com a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, passo o gancho da minha agulha, levo essa laçada para a minha agulha e puxo tudo aqui para trás. Levei aqui para trás, eu vou ajustar essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das outras correntinhas, e vou começar a minha carreira em ponto baixo. Passo a minha agulha por baixo dessa laçada, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho fazendo ponto baixo. No ponto do lado, passando sempre por baixo da correntinha, faço ponto baixo. E a partir de agora, eu vou trabalhar somente carreiras de ponto baixo, sem nenhum tipo de aumento. Inclusive, aqui nas minhas laterais, eu não vou precisar mais acrescentar os aumentos. Vou fazendo isso até o final da minha carreira. Cheguei no final da minha carreira e o meu trabalho começou a se fechar por conta dessa carreira que eu acabei de fazer sem nenhum tipo de aumento. A partir de agora, eu posso começar a virar o meu trabalho dessa forma, virar essa bordinha para ficar mais fácil de crochetar. Lembrando que essa parte aqui das correntinhas, essa laçadinha, tem que ficar para fora da minha bolsa. Modelo aqui o meu trabalho, virando toda essa parte aqui para cima, essa carreira sem nenhum tipo de aumento. Modelei todo o meu trabalho, deixando ele assim mais abaloado. Lembrando que esse detalhe aqui da correntinha, ele fica para fora do trabalho. Vou esticar a minha laçada, venho na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto, passo a minha agulha de trás para frente, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto mais uma vez, passo a minha agulha por baixo dessa laçada que eu acabei de levar, coloco no gancho da minha agulha essa outra alcinha, ajusto, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura e fecho fazendo ponto baixo. A partir de agora, eu vou trabalhar um total de 12 carreiras de ponto baixo, sem nenhum tipo de aumento, exatamente como eu fiz aqui na minha primeira carreira. Já tenho uma carreira pronta, estou na minha segunda e eu vou adiantar o meu trabalho até chegar nas 12 carreiras. Lembrando que o fechamento de carreira é sempre o mesmo, esse daqui que eu acabei de fazer com vocês. Quando eu finalizar as 12 carreiras, eu volto para a gente dar início ao detalhe em ponto leque. Finalizei as minhas 12 carreiras, vou esticar a minha laçada, vou cortar o meu fio para simular o último ponto da minha carreira. Puxo todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Levo esse fio para o gancho da minha agulha e puxo tudo aqui para cima, com bastante cuidado.
Levei aqui pra cima, eu viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de dentro pra fora, para que ela saia bem no centro dessa correntinha, onde tá saindo o fio que eu acabei de trazer aqui pra dentro. Eu sempre gosto de passar a agulha por baixo dessa laçadinha que se forma atrás de cada ponto, esse gominho que fica aqui, e passo a minha agulha lá pro centro da correntinha. Pesco o meu fio e puxo ele todo aqui para dentro, mais uma vez. Arrumo o meu trabalho aqui na parte da frente, deixo a correntinha do mesmo tamanho das outras e agora, com bastante cuidado, eu venho escondendo todo esse meu fio entre os pontos e lá no final eu queimo a pontinha dele. Lembrando que no poliéster é preciso sempre queimar a ponta porque desfia. Então, no final de cada acabamento, precisa queimar a pontinha para esconder o fio e também para não desfiar. Finalizei todo o acabamento, agora eu vou trabalhar com a próxima cor, que é o salmão. A partir dessa próxima carreira, nós vamos trabalhar o ponto fantasia. É como se fosse um ponto leque, só que com uma pequena variação. Vou introduzir a minha agulha por baixo de qualquer uma dessas minhas correntinhas. Vou pescar o meu fio, deixar uma sobrinha lá para trás para fazer o arremate final. Vou puxar aqui para frente, dar altura de um ponto alto, seguro aqui em cima com o meu dedo, vou dar uma leve girada na minha agulha, pescar o fio que está vindo lá do rolo, passo por trás dessa laçada, dei altura, fiquei com 2 laçadas aqui na agulha, observem que eu ainda estou segurando aqui com o meu dedo, já posso soltar, pesco o fio mais uma vez e fecho, tirando as 2 laçadas de uma só vez, fazendo aqui o meu primeiro ponto alto fake. Fiz aqui um ponto alto, no mesmo ponto de base eu vou trabalhar uma sequência de 3 pontos. Um ponto alto, um ponto baixíssimo e mais um ponto alto. Então, aqui na mesma correntinha de base, eu vou voltar com a minha agulha, pegando apenas a alcinha de trás da correntinha. Então, bastante cuidado com esse detalhe. Vou pegar a alcinha de trás da correntinha, pescar o fio que está vindo lá do rolo, trazer aqui para frente e fazer um ponto baixíssimo, tirando tudo de uma só vez, dessa forma. Fiz aqui o meu ponto baixíssimo, laço meu fio na agulha e trabalho mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Só que agora eu passo por baixo das 2 alcinhas da minha correntinha, exatamente como eu fiz com esse meu primeiro ponto alto. Passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, laço o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz aqui a minha primeira sequência de pontos. Um ponto alto, um baixíssimo e mais um ponto alto. Vou pular um ponto, no ponto do lado eu vou repetir essa mesma sequência. Laço o fio na agulha, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, dei altura, fiquei com 3 laçadas no gancho da minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz aqui um ponto alto. Volto com a agulha no mesmo lugar, no mesmo ponto de base, só que dessa vez pegando apenas a alcinha de trás da correntinha, passo a agulha, pesco o fio e tiro tudo de uma só vez, fazendo aqui um ponto baixíssimo. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar, pegando as 2 alcinhas da correntinha, pesquei o fio, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz aqui o meu segundo ponto alto. Pulo um ponto e repito esse mesmo padrão de pontos. Lacei o fio na agulha, passo por baixo das 2 alcinhas da correntinha, dei altura, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Fiz o meu primeiro ponto alto.
No mesmo lugar, vou trabalhar um ponto baixíssimo, pegando apenas a alcinha de trás da minha correntinha. Pesquei o fio, trouxe aqui para frente e tiro tudo de uma só vez. Laço o fio na agulha e trabalho mais um ponto alto, pegando sempre por baixo das duas alcinhas da correntinha. E faço aqui um ponto alto. E esse vai ser o padrão de pontos que eu vou trabalhar por toda essa carreira. Lembrando que eu pulo uma correntinha e trabalho o meu padrão na próxima. Então, sempre tem um espaço de uma correntinha entre cada padrão trabalhado aqui. Pontos altos e ponto baixíssimo. Tudo no mesmo ponto de base, uma sequência de 3 pontos no mesmo lugar. Eu vou adiantar aqui essa carreira, porque a partir de agora é só repetição, e volto com vocês quando eu chegar aqui no final. Cheguei no final da minha carreira e os meus pontos ficaram bem intercalados. Trabalhei um ponto, pulei, um ponto, pulei. Aqui eu tenho a minha última correntinha, que é aquela que eu pulo, já que aqui eu trabalhei um ponto, e o meu trabalho, ele deu uma leve crescida aqui para a lateral. E é exatamente assim que ele precisa ficar. Vou esticar a minha laçada para fazer o fechamento de carreira. Venho com a minha agulha, passando de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto. Observem que aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, então na cabecinha do ponto alto eu passo a agulha pegando por baixo das duas alcinhas da correntinha. Aqui fica bem fácil de visualizar. Eu tenho o meu ponto alto, o meu ponto baixíssimo e o meu ponto alto. Aqui do lado eu tenho a mesma coisa, 1, 2, 3. Aqui no meu outro ponto eu tenho a mesma coisa também, nesse próximo padrão. Então, eu tenho 3 correntinhas em cima de cada bloquinho trabalhado. Então, eu passo a minha agulha por baixo das alcinhas da correntinha, levo essa laçada para o gancho da minha agulha e vou puxar tudo aqui para trás, com bastante cuidado. Vou ajustar essa laçada para deixar ela menor, do mesmo tamanho das minhas correntinhas. Vou trabalhar agora carreiras de ponto baixo. Passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas dessa laçada que eu passei aqui para trás. Coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura e fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo. No ponto do lado, o meu ponto alto, eu passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha e trabalho mais um ponto baixo. No ponto do lado, onde eu tenho o meu ponto baixíssimo, eu não vou trabalhar ponto baixo. Eu pulo esse ponto e venho aqui para o próximo no meu ponto alto, na correntinha em cima do meu ponto alto e trabalho ponto baixo. Faço aqui mais um ponto baixo. Cheguei aqui no meu próximo bloquinho de 3 pontos, trabalho um ponto baixo na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto alto, pulo a próxima correntinha, que é o meu ponto baixíssimo, venho para a próxima, que é onde eu tenho o meu ponto alto, e trabalho um ponto baixo. No próximo bloquinho, tenho o meu ponto alto, trabalho um ponto baixo em cima do meu ponto alto. Pulo o meu ponto baixíssimo e faço um ponto baixo em cima do meu ponto alto. E assim eu sigo fazendo por toda essa carreira. Lembrando que onde eu tenho o ponto baixíssimo, eu não faço ponto baixo. Eu sempre pulo esse pontinho aqui, o ponto do meio do meu bloquinho, o ponto que eu trabalhei, ponto baixíssimo. Fiz toda a minha carreira de ponto baixo, pulando sempre o ponto baixíssimo. Vou esticar a minha laçada para fazer o meu fechamento e fazer a última carreira de ponto baixo da minha bolsa. Vou passar a minha agulha de trás para frente na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto,
levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo tudo aqui para trás. Ajusto para deixar ela menor, do mesmo tamanho das correntinhas, passo a minha agulha por baixo dessa laçada que eu acabei de levar aqui para trás, pegando as duas alças da minha laçada, coloco no gancho da minha agulha essa alcinha, ajusto mais uma vez. Pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente, dei altura, fecho fazendo o meu primeiro ponto baixo. No ponto do lado, passando por baixo das duas alcinhas da correntinha, trabalho ponto baixo. E essa carreira vai ser ponto baixo em cima de ponto baixo. Um ponto para cada ponto de base. Aqui eu não preciso pular mais nenhum ponto. Vou seguir dando continuidade, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no final da carreira e volto com vocês. Fiz o meu último ponto baixo, vou esticar a minha laçada, fazer o meu fechamento de carreira, passando a agulha na primeira correntinha que se formou, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e puxo aqui para trás. Ajusto mais uma vez e agora para finalizar eu vou fazer uma carreira em ponto baixíssimo. Passo a minha agulha por baixo das duas alcinhas dessa laçada, coloco no gancho da minha agulha essa outra alcinha, ajusto mais uma vez, pesco o fio que está vindo lá do rolo, vou trazer aqui para frente. Não fecho o meu ponto, venho no ponto do lado por baixo das duas alcinhas da correntinha, pesco o meu fio, vou trazer aqui para frente e tiro tudo de uma só vez, fazendo aqui o meu primeiro ponto baixíssimo. Na correntinha do lado, passando por baixo dela, pesco o fio que está vindo lá do rolo, trouxe aqui para frente e tiro tudo de uma só vez. Na próxima, passo a agulha por baixo das duas alcinhas da correntinha, vou trazer aqui para frente, tiro tudo de uma só vez. E vou trabalhando pontos baixíssimos por toda essa carreira. Eu gosto bastante de utilizar o ponto baixíssimo para fazer acabamentos, porque ele deixa a parte aqui de cima da bolsa bem reforçada, além de ficar com esse detalhe bem bonito. Chegando no meu último ponto, já posso esticar a minha laçada para cortar o meu fio e simular o meu último ponto. Vou cortar aqui, deixando uma sobrinha para fazer o arremate final. Puxo todo o meu fio aqui para frente, venho com a minha agulha de cima para baixo, pegando nas duas alcinhas desse meu ponto baixíssimo que eu fiz. Então, eu passo a minha agulha por trás dessas duas alcinhas, levo para o gancho da minha agulha essa laçada e vou puxar tudo aqui para cima. Viro o meu trabalho, venho com a minha agulha de dentro para fora, para que ela saia bem no centro dessa correntinha onde está saindo o fio que eu acabei de trazer aqui para cima. Então, passo a minha agulha para que ela saia bem no centro da correntinha. Pesco mais uma vez o meu fio e vou trazer aqui para dentro do meu trabalho. Arrumo aqui na frente esse meu ponto baixíssimo que eu acabei de simular. Aqui na parte de dentro, eu vou esconder o meu fio entre os pontos e queimar a pontinha para fazer o arremate final. Depois de ter feito todo o acabamento na bolsa, nós vamos para a parte final, que é uma alça de crochê bem diferente e que vai dar todo um destaque para essa peça. Para fazer a minha alça, eu vou utilizar a mesma cor que eu fiz a finalização da minha bolsa. Vou deixar aqui mais ou menos uns 15, 20 centímetros de fio, para fazer depois a costura da alça na minha peça. Faço um nozinho inicial, deixando ele bem firme e vou subir um total de 36 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fiz um cordão de 36 correntinhas, eu vou virar o meu trabalho. Pulo essa primeira correntinha, esse meu primeiro gominho, porque eu não utilizo ele. Venho aqui para o meu segundo, passo a agulha por baixo desse gominho e faço aqui um ponto baixo. Pesquei o meu fio, dei altura, fecho, fazendo o meu primeiro ponto baixo. A partir de agora, eu vou trabalhar ponto baixíssimo até chegar no meu penúltimo ponto.
Ponto baixíssimo, eu passo a agulha por baixo desse gominho, que se formou atrás de cada correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo, trouxe aqui pra frente e tiro tudo de uma só vez. No ponto do lado, passo a agulha por baixo do gominho, pesco o fio que está vindo lá do rolo e tiro tudo de uma só vez. E vou trabalhando até chegar lá no meu penúltimo ponto. Pontos baixíssimos para cada pontinho de base. Vai ficando dessa forma. Cheguei no meu penúltimo ponto, faço um ponto baixíssimo. E no último ponto, eu faço um ponto baixo, para ficar igual o início aqui do meu cordão de correntinhas. Então, aqui no meu último ponto, eu trabalho um ponto baixo. Para fazer agora o detalhe da curva, onde fica aquela bolinha aparecendo na minha alça, eu preciso colocar 4 pontos aqui no mesmo ponto de base, para fazer uma curva. Aqui eu já tenho o meu primeiro ponto, então eu preciso trabalhar mais 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou fazer aqui o meu segundo, o meu terceiro ponto, vou virando o meu trabalho para ficar mais fácil. Essa sobrinha de fio eu vou deixar ela separada aqui atrás, porque eu vou utilizar ela depois. E faço aqui o meu quarto e último ponto baixo. Coloquei 4 pontos no mesmo pontinho de base, 4 pontos baixos. Eu vou voltar preenchendo com pontos baixíssimos. Venho aqui no meu primeiro ponto, passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o fio que está vindo lá do rolo e faço ponto baixíssimo. Na próxima, passo a agulha por baixo das 2 alcinhas, pesquei o fio e faço ponto baixíssimo. Essa alça, ela vai ficar bem reforçada, por isso que eu estou trabalhando carreiras de vai e vem em ponto baixíssimo, para deixar ela bem forte. Vou fazendo pontos baixíssimos até chegar no meu penúltimo ponto, onde eu volto com vocês. Fiz o meu último ponto baixíssimo, agora eu preciso trabalhar os meus 4 pontos baixos no mesmo ponto de base. Lembrando que eu já tenho um ponto baixo aqui na minha carreira de cima, então eu preciso colocar apenas 3. Passo a minha agulha por baixo das 2 alcinhas da correntinha, pesco o meu fio, vou trazer ele aqui pra frente, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço o meu segundo e no mesmo lugar faço o meu terceiro e último ponto baixo. Junto com esse outro ponto aqui do início da minha carreira, fica os meus 4 pontos juntos. Vou esticar a minha laçada, vou cortar o meu fio, lembrando de deixar aproximadamente uns 15, 20 centímetros para poder fazer a costura. Corto, puxo todo o meu fio aqui para frente e agora eu vou simular a minha correntinha, o meu último ponto, para ficar um acabamento bem bonito. Eu venho com a minha agulha de trás para frente, na correntinha que se formou em cima do meu primeiro ponto baixo, levo para o gancho da minha agulha esse fio, puxo tudo aqui para trás, volto com a minha agulha de trás para frente para que ela saia bem no centro dessa correntinha onde está saindo esse meu fio e pesco mais uma vez ele. E puxo ele aqui para trás do meu trabalho. Arrumo aqui na frente, modelo para deixar o meu trabalho com um formato bem bonito. E agora eu vou fazer a aplicação dessa minha alça. Vou pegar a minha bolsa e vou dobrá-la ao meio, dessa forma. Vou contar 1, 2, 3 pontos para cada lado. Lembrando que eu conto nesse bloquinho onde eu fiz um trabalho com 3 pontos no mesmo ponto de base. Aqui desse lado faço o mesmo, 1, 2, 3. E aqui em cima do meu terceiro ponto de cada lado, eu vou começar a costura da minha alça. Vou pegar a alça, deixo a parte que tem esse trançado para cima
esse lado aqui fica virado para trás, é o avesso da minha alça. Posiciono em cima desse meu bloquinho de 3 pontos, contei 1, 2 e 3, posicionei a minha alça aqui em cima. Com a ajuda de uma agulha mais fina, eu vou puxar esse meu fio para dentro do meu trabalho. Venho com a minha agulha de dentro para fora, para que ela saia bem no centro desse meu ponto baixo. Aqui eu tenho o meu bloquinho de 3 pontos e em cima de cada bloquinho eu tenho os meus pontos baixos. Vou passar a minha agulha para que ela saia bem aqui no centro. Vou pescar o meu fio e trazer ele aqui para o lado de dentro da minha bolsa. O meu fio saiu bem aqui na parte de trás. Venho com a minha agulha no ponto baixo ao lado, passo a agulha no centro do ponto, a agulha vai sair bem aqui no meio e vou pescar esse meu fio aqui para o lado da frente. Puxo tudo aqui para esse lado. Observe que o fio está saindo bem do centro do ponto baixo. Isso faz com que a alça fique ainda mais firme. Venho com a minha agulha, passando aqui na minha alça, aqui na parte da frente, e vou pescar esse meu fio para trazer tudo aqui para cima. Então, com bastante cuidado, vou virar aqui a minha bolsa para ficar mais fácil, vou puxar o meu fio. Deixei o meu fio bem firme, venho com a minha agulha de dentro para fora para pescar mais uma vez esse meu fio aqui para dentro da minha bolsa e fazer o arremate final. Com bastante cuidado, pesco esse meu fio, trazendo ele aqui para o lado de dentro da minha bolsa. Feito isso, a minha alça já fica bem segura. Eu vou esconder todo esse meu fio aqui entre os pontos e queimar a pontinha. Vou fazer a mesma coisa com esse outro lado. Posiciono a minha alça aqui em cima do meu terceiro ponto, 1, 2, 3. Venho com a minha agulha para que ela saia bem no centro do meu ponto baixo, de dentro para fora, com bastante cuidado, e vou pescar todo o meu fio aqui para o lado de dentro da minha bolsa. Vou puxar o meu fio aqui para frente, passo aqui a minha agulha entre os pontos, vou introduzir ela bem no centro do meu ponto baixo, ao lado daquele onde eu levei o meu fio para trás. Então, no pontinho do lado eu passo a minha agulha, pesco o meu fio e vou puxar ele todo aqui para frente. Meu fio saiu aqui na parte da frente, agora eu volto com a minha agulha de dentro para fora para trazer mais uma vez o fio para o lado de dentro e fazer o meu acabamento. A minha agulha vai sair bem aqui no meio dos meus pontos, é só pescar o fio e trazer aqui para trás. Feito isso, eu vou esconder todo o meu fio entre os pontos e queimar a pontinha para fazer o arremate final. Finalizei a aplicação da minha primeira alça, vou repetir o mesmo processo do outro lado, seguindo a mesma quantidade de pontos. Lembrando que se você quiser fazer essa alça maior, é só aumentar o número de correntinhas equivalente ao tamanho que você deseja fazer. E essa alça também é legal porque você tem a opção de fazer ela para colocar aqui na lateral. Então, se você não quiser pregar a alça aqui na parte da frente para fazer uma alcinha de mão, você pode fazer uma alça maior e pregar aqui nas laterais. Vou fazer a aplicação da minha outra alça e volto com vocês para mostrar o resultado final. Se você está gostando desse vídeo, já curte, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Toda semana tem novidade por aqui. Fiz a aplicação das minhas duas alças, coloquei também a minha etiqueta personalizada e esse foi o resultado da bolsa de hoje. Vou tirar a medida aqui com vocês para mostrar bem certinho o tamanho que ficou essa peça. Ela ficou com aproximadamente 19 centímetros de altura
E aqui na parte de baixo, no fundo, no comprimento, ficou com aproximadamente 15 centímetros. Aqui no fundo, certo? Aqui essa parte eu não vou contar, essa parte mais abaloada, porque é a subida da minha bolsa. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês reproduzam essa peça em diversas cores. Um beijo e até a próxima!